Isaías 53, versículo 5. Amém? Está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Vamos ler juntos? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado pelas pisaduras, Senhor. Obrigado por aquele castigo, ó Deus, que tirava a paz de nós, ó Deus. Obrigado por ter tirado toda a impureza de nossos corações, ó Pai. Obrigado por esse domingo maravilhoso, ó Deus. Pai Santo, aonde toda a mente humana, ó Deus, muitos levavam hoje para um dia chuvoso, de acordo com algumas pessoas, mas o Senhor é o dono do tempo, o dono da vida, o dono de todas as coisas. Peço pelos meus irmãos nesse momento, ó Deus, abençoe cada um, Pai. Aqueles que não puderam estar aqui por um motivo justo, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Deus. Que o Senhor guarda-os em Tua palavra, Senhor. Pai Santo, eu peço, tome esse culto em Suas mãos, ó Pai. Que a gravação, ó Deus, possa ficar intacta para aqueles que possam ouvir futuramente, ó Deus. Não apenas ser beneficiado, ó Deus, mas que eles possam ter neste culto, nessas poucas palavras, aquilo que eles precisavam, Senhor, para continuar firmes em Sua palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém? Graças a Deus. A gente, na verdade, a gente ia ler Isaías 53, todo o capítulo, né? Mas eu achei melhor a gente ler essa parte, porque é do que vai se tratar um pouco do assunto que nós vamos estar falando hoje. Então Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, não é isso? Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é saber fazer o correto e não fazer. Então Jesus, ele foi moído. Aqui onde Isaías já estava dizendo. Estávamos perdidos, sem rumo algum, e Deus enviou esse seu Filho para que com o sofrimento dele, com a pena que ele pagou, pudesse tirar qualquer coisa que pudesse tirar vocês da presença de Deus. Então Satanás, ele não tem como tirar os filhos de Deus, o eleito de Deus, do destino que Deus tem traçado para cada um deles. O destino correto é somente o eleito de Deus que consegue esse feito. O eleito, ele tem algo que a igreja não tem. Os religiosos não têm. Os seguidores da mensagem não têm. Mas o eleito que está na mensagem do dia, ele tem isso. O eleito, o que ele tem? O eleito, na verdade, ele é um ponto fora da curva. O que é um ponto fora da curva? Quando você conhece alguém, suponhamos que existe 10 costureiras numa empresa. E no meio daquelas 10 costureiras, tem uma delas que faz o mesmo trabalho, que são costureiras, óbvio, o mesmo trabalho
com maior eficiência. Ela se sobressai no meio das outras. Então aquela mulher, aquela costureira, as pessoas colocam ela, um ditado que eles dizem, aquela pessoa é um ponto fora da curva. Ela é diferente de todas. O eleito, ele é um ponto fora da curva. As pessoas não vão entender o processo que Deus tem traçado, mas somente o eleito vai entender isso, porque ele capta isso, ele é diferenciado, ele tem algo que vai faltar para a igreja, vai faltar para muitos seguidores. Amém? Que Deus abençoe nosso irmão Paulo Ivo. Deus abençoe. Nossos irmãos, acredito que estão conectados conosco. Acredito que são da Nigéria. Amém? Se for isso, que os irmãos façam um joia. Mande um joia confirmando. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus acrescente a sabedoria a cada um de vocês. Então, voltando, o eleito, ele é um ponto fora da curva. Ninguém vai acompanhar ele. Somente aqueles que Deus tem predestinado. Esses são os eleitos de todas as eras. Amém? Então, o homem tem perdido tudo que Deus tem colocado à disposição do homem. Quando houve a queda, lá no início, lá no Éden, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem foi que pecou? Quem pecou? Adão ou Eva? Entende? Essa é uma coisa que vocês têm que ter em mente, isso daí. Quem pecou? Foi um ou foram os dois? Foram os dois que pecaram? Ou foi apenas Eva que pecou? É por isso que é importante esses cultos de ensinamento. A Bíblia diz que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. Então, quem pecou foi Eva. Foi Eva que pecou. O que é pecado? Pecado é incredulidade na palavra de Deus. Não pode confundir incredulidade com iniquidade, que é quase a mesma coisa. Então, Eva pecou. Mas se houve a queda, se a raça humana toda caiu, e o que Adão fez? Olha que pergunta. Se foi somente a Eva que pecou, o que Adão fez? Adão pecou? Adão não pecou. Adão não pecou. Adão não foi enganado, mas Eva foi. Pecado é incredulidade. Eva descreu da palavra de Deus. E Adão não pecou. E o que Adão cometeu? Adão cometeu uma iniquidade. Ele cometeu iniquidade. Iniquidade é saber fazer o correto e não fazer. Adão sabia o que ele estava fazendo. Adão sabia. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que é somente o eleito que tem a decisão, que pode decidir. É somente o eleito. Iniquidade é você saber fazer o certo e não fazer. É somente o eleito que tem a escolha de fazer o certo. Você teve uma escolha hoje. Observa, o eleito tem essa escolha. O incrédulo, o pecador, ele não tem essa escolha. Todo cristão, vocês não são pecadores. Vocês sabiam disso?
todo cristão, o eleito, ele não é pecador. O eleito não peca. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. O eleito não peca. Pecado é incredulidade. E o eleito crê em toda a palavra de Deus. Então, quando você crê na palavra de Deus, você não peca. Quando você se arrepende e é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você aceitou a palavra, você creu na palavra. Está entendendo isso? Você não peca. O eleito, ele não peca. Mas o eleito, ele tem uma escolha. O problema do eleito não pecar é que ele tem escolha. Preste bem atenção nisso. Por que você tem essa escolha? Porque essa escolha está na mão do eleito. Porque o eleito, ele sabe o que é o certo ou o que é o errado. Iniquidade é saber fazer o certo e não fazer. Somente o eleito sabe fazer o certo. Está entendendo a profundidade disso? Somente ele. Então Adão não pecou. Adão sabia o que ele estava fazendo. Ele não foi enganado. Ele tinha uma escolha. Ou ele resgatava Eva, ou ele deixaria Eva ali. Mas ele teve a escolha de resgatá-la ou não. E o que Adão fez foi lindo. Ele preferiu resgatá-la. Ele resgatou Eva com ele. Ele teve a escolha. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não pecou. O eleito hoje, ele não peca. E quando você não peca, você comete alguma coisa. Satanás, ele vai fazer de tudo para que você não aceite a doutrina. Ele vai fazer de tudo para que você não creia na palavra de Deus. A palavra diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas, quando elas vão se batizar, assim que eu tiver a oportunidade de batizar alguém, eu não vou convidar todos. As pessoas, quando elas vão se batizar, muitos, eles convidam toda a igreja. E na igreja tem pecadores. Está entendendo? Na igreja tem pecadores, incrédulos. Quando você vai batizar alguém, você só precisa levar 3 pessoas, você só precisa de 3 testemunhas. Só precisa de 3. Aí você leva todos ali, tem aqueles que vão murmurar da palavra de Deus. É no momento que você está batizando alguém, que ali tem batismo do Espírito Santo. Ali tem muitas coisas que Deus pode estar fazendo naquele momento do batismo. Tem muita coisa que Deus pode fazer ali. Mas por levar certos tipos de pessoa, você deixa de receber algo que Deus tinha para aquele momento. Então, no máximo, vai batizar alguém, no máximo 3 pessoas. 3 pessoas. Não precisa encher a beira do rio com incrédulos, ímpios, pessoas que só vão ali para escarnecer da palavra de Deus. Isso são coisas que o eleito tem que captar. Mas aqueles que não são cristãos, que estão na igreja, falam assim: poxa, mas você batizou fulano e não chamou a gente. Mas o eleito, ele não pensa isso. Por quê? Porque ele é um ponto fora da curva. Ele é um ponto fora da curva. Vocês são um ponto fora da curva. Vocês não pecam. O eleito não peca. Não tem incredulidade nele. Então Satanás, quando você aceita a palavra de Deus, quando você se arrepende, a palavra diz: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado. Mas você se arrependeu do quê? Lembra que eu tinha falado isso? Vocês se arrependeram do quê? Aí você se batizou
e não sabe do que você se arrependeu. Todo pecado, tudo que você cometeu antes do batismo, você se arrependeu daquilo. Toda aquela descrença que você tinha, toda aquela dúvida que você tinha da palavra, você já não tem mais dúvida. Agora você crê. Você creu na palavra de Deus. Amém? Amém. O eleito crê. Então não tem pecado nele. Agora Satanás ele vai dar um outro passo. Agora ele vai trabalhar em cima da sua iniquidade. A iniquidade ela é pior do que o pecado. Ela é pior. Por que é pior? Porque agora você sabe que você não deve fazer. Iniquidade é saber fazer e não dar lado para que Deus trabalhe. Você sabe que Deus está aqui para fazer um trabalho. Deus está aqui para fazer um trabalho. Mas a sua iniquidade faz com que você perca essas coisas. Eu quero que vocês entendam que tanto o eleito quanto o pecador, ambos cometem iniquidade. Só que Satanás ele vai trabalhar em cima da sua iniquidade para você não perceber que está cometendo ela. Ele vai fazer isso para você não perceber. Mas quando você comete iniquidade, você não sabe o tipo, o grau ou o porquê você está fazendo aquilo. Um pai, ele não compra bola de time de futebol para seus filhos. Um cristão, ele pode comprar roupa de time de futebol, bola de futebol para seu filho? Não. Ele está cometendo uma iniquidade. Um pai pode comprar roupa imoral para suas filhas, se ele é um cristão? Não. Isso é iniquidade. Ele sabe que não deve fazer isso. A Bíblia diz: ensine seu filho o caminho que ele deve andar. Não está assim? Para que quando ele estiver moço, ele não se perca, não se afaste do caminho do Senhor. Mas em vez de comprar uma Bíblia para o seu filho, ou uma harpa cristã, você compra qualquer outra coisa. Certos tipos de joguinho. A pior coisa que existe é uma mãe comprar boneca para sua filha. Olha que coisa perigosa. Você está ensinando a sua filha a arrumar um filho logo. Você vai ensinar ela a cuidar daquela bonequinha ali. Satanás ele trabalha de uma forma, estamos falando de iniquidade. Ele trabalha de uma forma para você não perceber que está cometendo iniquidade. Mas a cristã, uma mulher cristã, quando ela compra uma bonequinha para a filha dela, ela chega para a filha e fala assim: olha filha, quando você crescer, que você tiver um esposo como a mamãe tem, aí você vai ter o direito de ter uma criancinha como essa bonequinha aqui. A mãe, a cristã, ela não comete iniquidade, ela vai conversar com sua filha. Mas por falta de conhecimento, você vai lá, a mulher ímpia, ela vai lá, compra aquela bonequinha e dá na mão da filha dela. Com 13 anos a menina já está grávida, arrumando um filho para a rua. Está entendendo isso? Porque ela quer, ela está vendo aquela bonequinha, mas ela quer algo de verdade. Então Satanás ele trabalha de uma forma para que você não entenda. Todos cometem iniquidade. Mas qual que é a diferença do eleito que comete iniquidade e o ímpio, o pecador? O eleito, ele sente aquela dor no coração e vai se acertar. Porque Jesus, aqui onde nós lemos em Isaías, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele tirou a iniquidade. Mas só que nós continuamos cometendo iniquidade. Aí quando você vai naquele corpo que Deus já tirou toda a sua iniquidade através do corpo de seu filho, através do cordeiro, e você percebe que cometeu aquilo, você vai nele e Deus te purifica daquilo. Mas o ímpio ele não percebe, ele fica perseguindo você. O homem
que comete iniquidade e deixa a mulher tomar conta da casa. O cabeça da casa é ele. Mas a iniquidade que ele está cometendo, ele deixa a esposa tomar conta. Às vezes tem uma filha que podia fazer o trabalho dentro de casa. Quem faz é ele. Ou um filho para ajudar, ele deixa o filho dormir até as 10, 11 horas da manhã. Em vez de ensinar o filho a levantar cedo, para ter um compromisso com a vida. É 5 horas da manhã, eu estava acordado. Então, quando você permite essas coisas, você sabe o que você está fazendo. O homem que deixa a mulher ser a cabeça da casa, e ele foi ensinado pela doutrina, pela palavra de Deus, que ele não deve deixar ela fazer aquilo, ele está cometendo iniquidade. E a iniquidade tira ele do arrebatamento. Você foi batizado, correto? Você foi batizado, você é santo agora. Você foi santificado, você é santo. Satanás está trabalhando em cima da iniquidade. É justamente para você não ter voz ativa, para você não tomar sua posição, para você não fazer o que é certo, mas você sabe. A iniquidade tira o homem do arrebatamento. Quando o homem vence essa iniquidade, quando está vencida, como é que você vence isso? Através da palavra, através da revelação da palavra. Vence a iniquidade. E quando você vence isso, aí você já não é mais você fazendo. Eu não vou mais fazer aquilo, porque aquilo está errado. Agora eu já sei que está errado. Você entendeu? Eu sei o que é o certo ou o que é o errado. O pecador não sabe, mas você sabe. Então o seu problema agora é pior. Por isso que foi e continua sendo muito importante os estudos da deidade. O papel do filho, de que forma que Jesus se comportava. É por isso que Jesus disse, o filho não pode fazer absolutamente nada. Tudo que o filho vê o pai fazendo, depois o filho faz. O pai mostrava para o filho o que o filho deveria fazer. Jesus não estava cometendo iniquidade. Ele sabia que ele não podia fazer. Iniquidade é você saber fazer o certo e não fazer. Jesus sabia que ele tinha que esperar pelo Pai. Então, se ele não esperasse pelo Pai, ele estaria cometendo uma iniquidade. Então, hoje, se nós somos irmãos de Jesus, nós temos que esperar pela palavra. Quando você espera pela palavra, quando você espera em Deus, você não está cometendo iniquidade. Você está esperando. Você não está indo além daquilo. Nós somos chamados para esse tempo. Satanás ele vai fazer com que aquele que está na igreja, ele não percebe que está cometendo iniquidade. A pessoa vai sair da casa dela, observa que é a pessoa que congrega. Observe que é a pessoa que acha que já sabe e está cometendo iniquidade. Ela sai da casa dela, vai na casa do vizinho falar mal de você. Falar mal, um cristão falar da vida do outro, é certo? Então ele sabe que não deve fazer isso. Então ele está cometendo uma iniquidade. Um pai comprar roupa imoral para a filha, ele deve fazer isso? Então ele está cometendo uma iniquidade. Ele sabe que não deve fazer. Ele sabe que não está comprando roupa adequada para sua filha. A mãe sabe que não está cuidando corretamente, como as escrituras dizem. Mas ela conhece as escrituras? Sim, ela conhece. Então ela está cometendo iniquidade. Ela sabe que não deve fazer, mas faz. Isso tira a família do arrebatamento. Isso tira aquela pessoa do arrebatamento. Mas o eleito, ele é um ponto fora da curva. Você é um ponto fora da curva. As pessoas vão andar com você, ouvindo a mesma mensagem que você está ouvindo, mas elas
não são um ponto fora da curva como você é. Então você consegue ouvir de Deus e dizer, não, isso eu não posso fazer. Você espera por Deus. Quando você ouve de Deus e Deus dá o alvará, Deus dá a liberdade, aí você vai lá e faz. Mas quando você faz sem consultar a palavra de Deus, da maneira que você acha que é correto, você está cometendo algo que não deveria cometer. Um pastor que não fala a verdade para a igreja. Um pastor que assume uma igreja caída e não é homem suficiente de falar assim, irmão, você está com 5 casamentos, 10 casamentos, você está cometendo uma iniquidade. Eles casam 2, 3, 4 vezes. Eles sabem que não devem fazer isso. São iníquos, cometedores de iniquidade. Mas o eleito não faz isso. Quando o eleito comete, não que o eleito não comete iniquidade, quando ele comete, ele tem o temor de Deus. Ele vai atrás e fala assim, Senhor, eu não deveria ter falado do meu irmão, eu não deveria ter falado da minha irmã, eu não deveria ter dado esse tipo de vida para o meu filho. Quando eu dou um tipo de vida errada para o meu filho, eu estou empurrando ele para o inferno. Eu estou dizendo para ele, vá para o inferno, as portas do inferno é o seu lugar. Um homem sem o Espírito de Deus, está entendendo? Ele comete iniquidade. Ele comete iniquidade e não percebe que cometeu. O eleito comete também, mas o Espírito de Deus nele faz com que ele volte atrás e se acerte. Amém? O irmão Branham tem dito, ele diz, o meu ministério é declarar que Ele está aqui. Vocês creem que Deus está aqui? Tá. Mas o que importa Deus estar aqui? Já parou para pensar nisso? Se você não sente a presença de Deus, o problema não é Deus estar aqui. O problema é você sentir a presença dele. É você sentir a presença da palavra. Mas ele está presente. Independente se a pessoa vai crer nele ou não. É uma promessa que ele estaria no nosso meio, ele está. Mas só que se você não sente a presença... Sabe por que o homem não sente mais a presença de Deus? Ele tem cometido tanta iniquidade. Ele tem feito tanta coisa que não se deve fazer, que ele se esfriou na presença de Deus. Não sente mais a presença de Deus. Ele fere as pessoas, não percebe que está ferindo. E sempre aconteceu isso, viu? É por isso que Mateus 24 diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também na parousia, ou na presença do Filho do Homem. Eles cometeram isso lá atrás. Então eles continuam cometendo essas coisas. Eles não sentem mais a presença de Deus. Mas somente aqueles que são um ponto fora da curva que vão sentir essa diferença. Sentir a presença. Saber que existe um ser aqui na Terra. Se não existisse nada importante para Deus, Deus não estaria aqui. Amém? Então tem algo de Deus aqui e Deus veio para apanhar isso. Deus veio para buscar isso. Em Êxodo 20, versículo 5, apenas acompanhe, onde a palavra diz, não farás para ti imagem e escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas, e nem debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso. E o que esse Deus zeloso faz? Ele diz, que visito. O que é visito? Fazer uma visita. Quando alguém chega na sua casa
Está fazendo uma visita para você. E Deus está dizendo, eu visito, eu vou verificar isso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Geração de quem? Ele disse, daqueles que me odeiam. Opa! Então, quando você comete iniquidade, iniquidade é bom isso ficar gravado em vocês. Iniquidade é saber fazer o correto e não fazer. Tudo bem? Então Deus está dizendo aqui que essas pessoas que cometem iniquidade, Deus está dizendo, aqueles que me odeiam. Então quando você comete iniquidade e não se acerta daquilo, você odeia Deus. Porque você está fazendo algo que Deus disse para não fazer. Deus mostrou o certo para você. E você foi lá e fez o contrário. Ensine teus filhos o caminho que eles devem andar. Aí você vai lá e ensina um outro caminho que não é o caminho de Deus. Deus está dizendo, você me odeia quando você faz isso. Você me odeia. Então essas pessoas, quando diz operador, adoradores de ídolos, de imagens, você conversa com muitas pessoas, muitos religiosos aí, eles já apontam para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica é adoradora de ídolo. E são mesmo. Mas quando você crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você é adorador de ídolo. Você está adorando três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você está adorando três. Então você é um adorador de ídolo, e por ser um adorador de ídolo, você está cometendo iniquidade. E aqueles que cometem iniquidade, Deus está dizendo, essas pessoas me odeiam. Se a pessoa, mesmo que elas crerem na mensagem que o William Branham deixou, se elas não estão na doutrina correta, e se a doutrina foi apresentada, é muito importante você falar isso, se for apresentada para a pessoa a maneira correta, de que Jesus não é seu próprio pai, Jesus era um filho obediente, porque ele não cometia iniquidade, o filho sabia o que deveria fazer, mas ele esperava pelo pai. Quando você está na doutrina correta, quando a doutrina é ensinada para a pessoa, e ela não aceita a doutrina, aquela pessoa, estou dizendo as pessoas que creem em William Branham, quando a doutrina do dia é apresentada a elas, e elas viram a cara para a doutrina, essas pessoas estão cometendo iniquidade. E Deus está dizendo, essas pessoas me odeiam. É por isso que quando eu vejo pregadores da mensagem, eu nem me empolgo, nem me preocupo com eles. Porque são formadores de opinião. São formadores de iniquidade. Mas o eleito tem iniquidade nele? Sim, tem iniquidade no eleito. Mas só que o eleito, ele é um ponto fora da curva. Quando ele comete a iniquidade, ele vai a Deus. Ele sabe que tem um Deus sobre ele. Ele sabe que tem um cordeiro que levou todas as iniquidades dele. Aí ele vai e se acerta. Ele tem o temor de Deus. Esse que é um ponto fora da curva. O eleito. Amém? O eleito, ele é diferenciado. O eleito, ele tem que chegar na perfeição de Deus. Na mensagem de Hebreus, capítulo 6, primeira parte, William Branham disse, como chegamos à perfeição? Precisamos chegar à perfeição. Isto é o que queremos saber. Cristo é perfeito. Deus carregou sobre si todas as nossas iniquidades. E ele foi ferido por nossas transgressões. O que é transgressões? Quando você está transgredindo uma lei, é quando você vai além daquela lei. Está entendendo? É por isso que a Bíblia diz que todo aquele que prevarica
e não persevera na doutrina de Cristo, ele está indo além. Ele está cometendo uma transgressão. E também foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está entendendo? Então, você observa o que Jesus estava carregando ali. Ele foi moído por quê? Por nossas iniquidades. Então, quando ele foi moído pelas nossas iniquidades, então foi tirado esse castigo de cima de você. Está falando que esse castigo que era iniquidade, Jesus foi moído por ele. E quando ele foi moído, ele levou todas as suas iniquidades. Então hoje, quando você comete iniquidade, não vai pensar porque você é um eleito, porque você é um ponto fora da curva, que você não vai cometer iniquidade, porque você vai cometer. A diferença é que você vai perceber. Essa é a diferença. A diferença de outros, eles não percebem a iniquidade. O verdadeiro cristão, o eleito, ele sabe a obrigação dele na igreja. Ele sabe a obrigação dele na igreja. Um pastor não precisa falar para a pessoa que ela tem que dizimar. Se ele é um eleito, ele não comete iniquidade. Ele diz, eu posso dizimar? Ou não dizimar? Ele não vai fazer essa questão de parar e pensar sobre isso. Ele não comete iniquidade, ele vai fazer o certo. Porque ele é um ponto fora da curva. Ele é diferente de outros. O eleito, ele vive pela obra de Deus. Você não precisa falar para ele o que ele deve fazer. Porque ele não comete iniquidade. Ele tem o poder da decisão. Da mesma forma que Adão teve o poder da decisão e Adão não foi enganado. O eleito, ele não é enganado. Porque ele toma a decisão correta. Ele toma a decisão correta. Então, observa, amados. Voltando um pouco aqui. Onde o William Branham diz, como chegamos à perfeição? É isso que queremos saber. Cristo é perfeito. Deus carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este é o corpo que queremos chegar, William Branham diz. Este é o corpo. Por quê? Se você está naquele corpo, você nunca verá o julgamento. Você nunca provará a morte, se você está naquele corpo. Se você está no corpo, você não vai ser julgado. Porque tudo que você tinha, que ia acontecer com você, já foi julgado naquele corpo. Agora você já está num corpo julgado. Não tem iniquidade em você. Mas quando ela chega, quando todos somos sujeitos a cometer, mas você vai aonde está Deus, naquele corpo já julgado, e confessa seus pecados. Amém? Não adianta você cometer iniquidade contra mim e ir a Deus. Não adianta eu cometer iniquidade contra a irmã Leonice, o irmão João Paulo, e ir a Deus. Eu tenho que chegar em vocês e dizer, olha, eu fiz isso contra vocês. Estamos acertados agora. Agora eu vou a Deus. Está entendendo? E sobre o sacrifício, Deus já não vê nada que possa condenar você. Porque você está num corpo julgado. E que corpo que é esse? O corpo da palavra. Você está num corpo julgado. Ninguém pode julgar você. Você é um ponto fora da curva. Sempre tenha isso em mente. Você vai perceber algo que as pessoas não percebem. No trabalho tem aquela pessoa melhor do que a outra. Tem 10 mecânicos, mas um é melhor. Por que ele é melhor? É porque ele é um ponto fora da curva. Ele conseguiu enxergar algo que as pessoas não conseguiram. Somente aqueles que são um ponto fora da curva se prepararão para o arrebatamento.
Porque eles vão perceber. Eles têm um poder de decisão. Eles vão perceber se a decisão que eles estão tomando é correta. Eles vão perceber se estão fazendo o que agrada a Deus ou não. Esses que Deus deu o poder da decisão, está entendendo? São esses que vão no arrebatamento. Eles conseguem decidir sobre o certo e o errado. É isso que Paulo disse: tudo me é lícito, eu posso tudo. Eu tenho o poder da decisão. Eu tenho o poder da decisão. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não foi isso que ele falou? Nem tudo me convém. Ele sabia se aquilo ia agradar a Deus ou não. Porque ele era um eleito. Ele era um eleito. O eleito, ele não peca. Veja bem, todos que creem na palavra de Deus, na palavra, que crê que Deus enviou um mensageiro para essa era, e crê na palavra, na doutrina, como ela é, essas pessoas não pecam. Essas pessoas não são pecadores. Sabiam disso? Acredito que não, mas estão sabendo agora. Vocês não pecam. Mas o que vocês cometem? Vocês vão cometer agora iniquidade. É aí que Satanás vai querer tirar vocês da presença de Deus, através daquilo que você sabe que não deveria fazer, mas faz. Ontem o irmão ligou para mim que ele não ia poder estar no culto. Não ia poder estar no culto. Até por motivo de gasto com combustível, final de mês. Ninguém tem dinheiro. Está entendendo? Essa pessoa não está vindo por um motivo justo. Agora, se a pessoa tem condição de estar na igreja e não vem na igreja, está entendendo? Essa pessoa está cometendo uma iniquidade. Ela sabe que deve, o que não deve e o que não deve fazer. Ela sabe que ela tem que estar na presença de Deus, mas ela vai dizer: hoje eu não quero. Hoje eu tenho uma festa. Entendeu? Hoje eu prefiro estar em outro lugar do que aonde Deus quer que eu esteja. Essas pessoas estão cometendo iniquidade. Mas o eleito não comete. Quer dizer, o eleito percebe quando ele comete. Está entendendo? Porque ele tem o poder da decisão. Ele tem o poder da decisão. Tenha isso em mente. O poder da decisão só está na mão do eleito. O eleito sabe a maneira correta. O pecador não tem isso. Eva não tinha o poder da decisão. Ela foi enganada. Se eu tenho o poder da decisão, eu sei se eu estou certo ou errado. Eva foi enganada. Mas Adão teve o poder da decisão. Ele diz: eu decido. Eu vou decidir me entregar agora para resgatar ela comigo. O poder da decisão. E Jesus, quando ele veio, ele teve o poder da decisão. Ele decidiu se entregar por você. Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Por que ele levou? Porque ele se entregou por você. Ele se entregou. Ele sabia que ele não precisava fazer aquilo. Jesus não precisava morrer por nós. William Branham diz que ele podia ter voltado, não precisava nem morrer por mim, por você. Mas ele teve que cometer algo. Ele teve que, não a iniquidade dele, mas a minha e as suas estava sobre ele. Ele morreu por nossas iniquidades. Ele se entregou por nós. Da mesma forma que Adão se entregou pelo pecado de Eva. Está entendendo? O segundo Adão, ele morreu por nossas iniquidades. Amém? O eleito tem o poder da decisão. Então, sempre quando você estiver diante de algum problema, para e analisa. Poxa, eu sou um eleito. Ah, estão falando da sua vida ali, fulano. Estão criticando você ali. Eu sou um eleito. Eu tenho o poder da decisão. Eu tenho o poder se eu vou falar dele ou não. Eu tenho o poder da decisão. E o que eu vou decidir? Ele está falando mal de mim, então eu vou orar por ele. Por que você vai orar pela pessoa? Porque você é um ponto fora da curva.
Ele é um cometedor de iniquidade, você não é. Só comete iniquidade aquele que tem a autoridade em suas mãos e vai lá e decide se vai fazer ou não. Você decide se vai cometer iniquidade ou não. Amém? Deixa Deus decidir a sua vida. Jesus, ele esperou pelo Pai. Ele esperou pelo Pai. Ele não cometeu iniquidade. Então, estamos diante da presença de Deus hoje aqui. E Deus está presente no meio de um povo que tem o poder da decisão. E você decidiu estar na presença de Deus. Amém? Você decidiu estar na presença de Deus. Você não quis cometer iniquidade. Você não quis fazer o errado. Deus, ele é maravilhoso. Esse culto é muito importante. As pessoas que futuramente vir ouvir, não ouçam apenas uma vez, mas ouça de novo. Satanás agora está trabalhando em cima da sua iniquidade. No começo ele trabalhou em cima do quê? Do pecado, para que você não cresça na palavra. Para que você pudesse ser um incrédulo, descresce da palavra. Mas ele não conseguiu impedir isso. Porque você é um eleito, você creu na palavra. Então agora ele está num outro estágio. Agora ele está trabalhando em cima da iniquidade. Você sabe fazer o correto e não faz. Ele está trabalhando em cima disso. Ele está entretendo as pessoas com jogos, com festas, com tudo nesse mundo. Você entendeu? Mas o eleito ele está ali. Ele não vai deixar se levar pela iniquidade. Tem muita coisa, Satanás tem muita coisa oferecendo para o mundo aí fora. Mas infelizmente aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crer na mensagem, são essas pessoas que perseguem você. São essas pessoas que perseguem. Jesus não tinha problema com o mundo. Jesus não tinha problema com o mundo. O problema de Jesus é com quem estava em volta. O problema hoje é daqueles que se dizem que crê no profeta, que se dizem crer no William Branham. Está entendendo? São essas pessoas que ficam ataiando pessoas no caminho para não vir na igreja. Olha o que a iniquidade faz. O espírito do iníquo. Iniquidade. A pessoa sabia que não podia impedir o irmão de ir na igreja. Aquela esposa sabia que não podia impedir o esposo de ir na igreja. Ela é uma incrédula. Mas o esposo, ele é um cristão. Ou a esposa é uma cristã e o esposo não. Então, quando o homem para ouvir aquela incrédula, aquela pecadora, e ele é um cristão, ele é um eleito, está entendendo? Quando ele ouve ela e deixa de fazer aquilo que Deus pediu, ele está cometendo uma iniquidade. É perigoso aquele homem morrer, ou aquela mulher morrer por cometer iniquidade. A iniquidade manda os seus filhos para o inferno. A iniquidade faz você comprar coisa errada para sua filha. Comprar batom, esmalte, deixar sua filha cortarem o cabelo. Isso é iniquidade, porque você foi ensinado pela palavra que não deve ser assim. Você foi ensinada pela palavra que uma saia tem que estar abaixo do joelho. Mas somos criadores de iniquidade. Sabemos que não estamos agradando a Deus. E quando nós cometemos iniquidade, compramos aquilo que a palavra diz para não comprar, fazemos aquilo que Deus diz para não fazer, para nossos filhos, ou para nossa esposa, ou para o teu marido, para os seus pais, para quem quer que seja. Quando você faz isso, a sua iniquidade mandou aquela pessoa para o inferno. Tirou aquela pessoa da presença de Deus. Vocês são um ponto fora da curva. Vocês vão captar aquilo que as pessoas não estão captando. Vocês vão se consertar. Vocês vão se consertar. Amém? Acredito que já está bom, graças a Deus, para que possa ficar dentro de uma gravação, para que nós não percamos esse culto que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe os irmãos conectados conosco. Deus abençoe o irmão Paulo Ivo da Silva e família. Que Deus os abençoe.
aqueles que provavelmente estão conectados conosco, mas não se manifestaram, que Deus possa vos abençoar da melhor maneira possível e dê um domingo abençoado a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, amados? Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradeço, Senhor, pelo culto a Deus, pelo ensinamento, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem dado a seus filhos, Senhor. Pai Santo, que o poder da decisão possa estar na nossa mão, ó Deus, e que a nossa decisão possa ser a decisão correta, a decisão da palavra do Senhor, ó Pai. Pai Santo, que nós possamos, Pai, estar no mesmo espírito que Davi esteve, ó Deus. Que ele queria, Pai, nem que seja para ser um capacho, mas ele queria estar na casa do Senhor. Essa foi a decisão daquele homem, Pai. Que seus filhos possam ter a mesma decisão, ó Pai. Que possamos trilhar o caminho do Senhor, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está à frente do rebanho, ó Deus. Pedimos, ó Deus, por cada um de seus filhos nesse momento, aqueles que pediram oração, ó Pai, que possam ter suas orações atendidas, ó Deus. E aqueles que porventura não se converteram à sua palavra, Senhor, que possam ter seus corações, seus entendimentos convertidos, ó Deus, e que possa o espírito do iníquo não tomar frente a essas pessoas, ó Pai, mas que o espírito de sabedoria e de revelação, ó Pai, e o espírito da fé, o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja no coração de cada um nesse momento. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Está terminado, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo.